Bom dia, meus irmãos. Nós estamos juntos novamente para o nosso encontro dominical na nossa escola bíblica dominical neste domingo. E eu quero falar com vocês hoje sobre discipulado. Nossa aula vai versar sobre discipulado. Discipulado é o processo pelo qual um cristão, depois da conversão, caminha para um crescimento, depois de uma conversão real, verdadeira, ele caminha para um crescimento de amadurecimento para se tornar de fato um discípulo de Cristo, um salvo maduro, operante, e produtivo, capaz de produzir frutos. Então nós vamos ler alguns trechos aqui e buscar ideias que mostrem atitudes adequadas para que um cristão possa de fato crescer, comparando com atitudes erradas que a Bíblia, especialmente os evangelhos, mostram. Mas para começar, vamos orar. Nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, te damos graças pelo bem, pela vida, pela misericórdia e bondade. Rogamos, Senhor, que na tua misericórdia nos perdoes os pecados cometidos por palavras, pensamentos, atos, e que o teu Espírito Santo nos ajude neste momento quando te buscamos, quando desejamos ser edificados pela tua palavra. Ajuda-nos, Deus, auxilia a mim que oro a ti nesse instante, e que me proponha a falar da tua palavra. E cada vida, Senhor, que tendo acesso a esta aula, sejamos todos edificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou ler um trecho aqui que eu gosto muito. Se você me ver pregar muitas vezes, por muito tempo, você vai me ver esbarrando nesse trecho aqui algumas vezes. Efésios capítulo 4, 17 a 24. Aqui, esse texto vai dar o tema, tá? Ele diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, por causa da dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impurezas. E o texto vai estar daqui para frente, a partir do verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Aprendeste é a palavra-chave. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe para as segundas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, eu busco o tema para a nossa aula, nesse trecho, porque eu quero falar sobre discipulado. Mas vamos lá. Primeiro, ouvir. O verso 21 fala: o tendes ouvido. Ouvido quem? Jesus. 21 também, e nele fostes instruídos. Ouvir e instruir. Ouvir e instrução. Primeiro, ouvir. O segundo é compreender. E compreender, eu estou pensando no verso 20, onde tem a palavra aprendestes a Cristo. Aprender aqui tem o significado de compreender. Dominar o conhecimento para que conheça amplamente um assunto. Então isso é compreender. E aprender aqui tem esse sentido. E cumprir. No verso 17 até 17, 22, 23 e 24, tem palavras que mostram prática. Por exemplo, não mais andeis como também andam os gentios, quer dizer, andar segundo o crente, os crentes, andar segundo Jesus, andar melhor. Vos despojeis do velho homem é praticar a limpeza, tirar o que é ruim. Renovar no espírito, renovar, melhorar o interior. Revistais o novo homem, colocar valores novos, práticas novas. Então, tudo isso tem a ver com ouvir, compreender, cumprir. E cumprir tem sentido também de praticar aqui no meu estudo. Então, nós vamos estudar estes assuntos analisando alguns exemplos da experiência de Jesus. Efésios deu o tema. Um bom discípulo precisa ouvir, compreender e cumprir. E nós vamos especificar isso um pouco mais. Vamos estudar isso segundo o Evangelho. Então, vamos pensar isso em atitudes, tá? Então,
Primeira atitude necessária para um cristão para ser discipulado, para estar em crescimento, em desenvolvimento, e discipulado não é somente aprender. Discipulado é se tornar um cristão maduro, tá? Então, a primeira atitude necessária do cristão para ser discipulado é ouvir. Ouvir. Então, eu estou pensando aqui no o tendes ouvido, tem a ver com ouvir. Eu só estou pegando o tema do texto aqui, porque ouvir aqui é ouvir Jesus. Mas o tema é aqui, quando eu vou falar ouvir, é ouvir Jesus mesmo, ouvir a palavra de Cristo. Então, primeiro, vamos diferenciar escutar de ouvir. O texto é ouvir. Mas o que é escutar? Escutar, meus irmãos, é perceber o som que chega até os seus ouvidos. O som do vizinho, o som do carro, o som da algazarra das crianças, o som de pessoas conversando. Qualquer barulho, passarinho, avião, qualquer barulho. Você está passando perto de uma ponte a pé, você escuta o barulho da água correndo. Escutar é perceber o som. Qualquer som que você perceber significa que você tem boa audição e que você escuta. Só. Não precisa entender, não precisa discernir, não precisa pensar no que você ouviu. Isto é escutar. E ouvir? Ouvir é escutar com atenção. Quando você só escuta, você não participa do som, você não procura entender o que está acontecendo. Você não procura entender o que as pessoas estão falando, tá? Mas quando você ouve, é escutar com atenção. É escutar com a intenção de entender o que é dito, ou que ruído é aquele que você ouve para discernir, entender, decifrar. Então, isso é ouvir, é participar daquele barulho, né, com o seu entendimento. É escutar, por exemplo, uma instrução. Ouvir atentamente para aprender uma instrução é ouvir, tá bom? Pronto, definimos. Agora eu quero pensar, o que é o ouvir bíblico? Como é que se consegue ouvir Deus, Cristo, a palavra de Deus? Qual é a atitude correta para ouvir? Por quê? Depois você se converte tendo ouvido o Evangelho. Depois você precisa crescer espiritualmente ouvindo sobre o Evangelho, ouvindo mensagens, ouvindo a palavra de Deus. Então, ouvir é básico. Uma das primeiras atitudes, uma atitude necessária é ouvir. Uma ação necessária é ouvir. Mas tem maneiras positivas e negativas de ouvir. E eu quero falar para vocês aqui quero começar primeiro com uma afirmação de Jesus, que é: quem é de Deus ouve a voz de Deus, discerne, não só escuta, mas discerne. Eu estou pensando em João 8,47, quando Jesus diz assim: quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. E no começo de cada ponto, são 3 pontos nessa aula, e eu vou passar por essa observação aqui. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, mas tem os que não são de Deus, têm contato com a palavra de Deus, escuta, mas não ouve, escuta, mas não compreende. Por quê? Porque não são de Deus. E está escrito no Evangelho, nós precisamos saber e precisamos nos posicionar a esse respeito. Bom, quem é de Deus ouve, Jesus disse. Vamos lá. Atitudes negativas, maneiras ruins de ouvir. Por exemplo, as pessoas para quem Jesus disse essa palavra que eu acabei de dizer: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Vós não me dais ouvidos porque não sois de Deus. Algumas dessas pessoas tiveram várias atitudes com Jesus, esses judeus, fariseus, e escutavam Jesus, entendiam o que estava falando, entendia o que ele estava falando, não concordava e não dava ouvidos. Por exemplo, os principais sacerdotes, né, quando ouviam a pregação de Cristo, mas queriam matá-lo. Ouviam Jesus falar, mas queriam matar ele. Marcos 11:18 diz assim: e os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam. Bom, queriam matar Jesus. Escutavam, mas queriam matar. Os fariseus agora, 2 amostras dos fariseus. Ouviam Jesus, escutavam Jesus, mas numa das circunstâncias eles ridicularizavam Jesus. Por exemplo, Lucas 16, 13 e 14, Jesus está dizendo: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro,
ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Verso 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridiculizavam. Ridiculizar é outra maneira de dizer, ridicularizavam Jesus. Fariseus, conhecedores da palavra. Noutra circunstância, os fariseus murmuravam e blasfemavam de Jesus. Eu estou pensando em Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. E o que eles murmuravam? Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. E aqui está a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então murmuravam, falavam mal, na surdina, ao pé do ouvido dos outros. Isso é murmurar, né? Fofocar e falar mal. Bom, atitudes negativas na maneira de ouvir e positiva. Meus irmãos, uma maneira positiva de ouvir uma pregação verdadeira da palavra de Deus, ouvi-la como palavra de Deus, sendo falada por homens de Deus a outras pessoas, é atender o que está escrito no Salmo 78, 7 e 8. O próprio Deus está dizendo no Salmo 78, de 1 a 2, ele fala assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Prestai ouvidos coloque seus ouvidos atentamente, dedicados a ouvir. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. É uma palavra profética, né, a respeito de Jesus, quando ele viria e diria suas parábolas. É Deus falando. Então, escutai, povo meu. O Senhor quer que nós ouçamos com atenção. E o Salmo 78 ainda, versos 3 e 4, mostra a reação correta do salmista. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, isto é certo, essa maneira correta de ouvir como bom cristão em fase de crescimento. Né? Em toda a época da nossa vida cristã, nós precisamos ouvir com atenção para continuar crescendo. Então, e também, agora, um exemplo do Novo Testamento, nós precisamos ouvir como os bereanos ouviam. Atos 17, 11 e 12. Não podia deixar de citar aqui os bereanos. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam uma palavra com toda avidez. Um homem de Deus foi falar da palavra de Deus para eles, e eles ouviram com sede, com desejo, com vontade de aprender. Eles ouviam com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isto, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, os bereanos, ou bereanos, como quiserem, as duas formas estão sendo usadas atualmente, só o dicionário ainda não reconheceu. Então eles ouviam e recebiam com boa vontade. E isto é uma atitude de ouvir, né? O que significa ouvir? Eles conferiam com o que eles sabiam para saber se estava certo. O que veio era novo, mas o que eles sabiam, vamos ver se as profecias estão se cumprindo. E eles criam, eles tiveram fé naquilo que eles ouviram. Primeiro ponto, uma boa atitude, uma atitude necessária para eu crescer espiritualmente é ouvir, diferente de escutar. Então, ouvir, nós deveríamos sempre ouvir. Eu vou usar escutar aqui para explicar esse ouvir. Nós deveríamos escutar com atenção. Isto é ouvir. Nós deveríamos escutar com reverência. É a palavra de Deus. Isto é ouvir o Senhor. Nós deveríamos escutar com fé, com o coração pronto e aberto espiritualmente para receber a palavra de Deus. Então, sua postura, sua atitude, quando você ouve a palavra de Deus, a mensagem, as pregações, quando você lê a palavra, fala muito a seu respeito como discípulo. Se você é ou não discípulo, mesmo ouvindo a palavra de Deus, pode não ser, mesmo lendo a palavra de Deus, pode não ser discípulo. Então, o certo é ouvir, mas de modo receptivo, de modo correto, tá bom? Ouvir e receber, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Primeiro ponto, tá? Segundo ponto da nossa aula,
que fala da segunda atitude necessária de um cristão que está sendo discipulado, né, ou para ser discipulado, é compreender. Compreender. Então, compreender é usar os sentidos, é fazer relações de um assunto com o outro, dominar a compreensão daquilo. Compreender, então, você compreende quando você usa os sentidos naturais, sua inteligência, o seu conhecimento prévio, a sua língua, tudo que você conhece no dicionário, e você usa também a compreensão espiritual, sendo ajudado pela palavra de Deus que você já conhece, sendo ajudado pelo Espírito Santo e sendo ajudado por aquele que te discipula. E Deus abençoando tudo isso, são os recursos espirituais na compreensão. Mas até aqui foi uma pequena definição. Agora eu vou de novo para quem é de Deus, compreende a voz de Deus, o ensino de Deus. Eu estou pensando em João 8 de novo, agora 43 e 44. Tem a ver com compreensão. Jesus está lá reclamando, falando para os próprios fariseus, para os próprios judeus, e fala para eles assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Não compreendeis a minha linguagem, diz Jesus? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Sim. Vós sois do diabo que é vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a mente que está de acordo, que está treinada, preparada, habitada pelo mal, pelo diabo, na verdade ela está habilitada com a mentira, ela está mais apta para crer em coisas diferentes, em coisas erradas do que nas coisas certas, tá? Nas coisas destrutivas do que nas coisas certas. Por quê? Porque a mentira, coisa errada, coisa certa, tem a ver com coisas espirituais, tem a ver com o arcabouço, com o conteúdo espiritual da pessoa. E aí ela está mais preparada, mais próxima para ouvir as coisas de Deus ou para ouvir as coisas obscuras das trevas, tá? Então, quem é de Deus deveria compreender as Escrituras. Quem é de Deus deve compreender as Escrituras. Jesus enfrentava religiosos que não compreendiam o que ele dizia. E ele falava: vocês não estão compreendendo porque vocês são do diabo. E quem eram essas pessoas? Membros da igreja dos dias de Jesus. Coisa muito complicada. Eles diziam que eram filhos de Abraão. Geneticamente eram, de sangue eles eram, de sobrenome eles eram, mas espiritualmente eles não tinham nada com Abraão. Eles diziam que eles eram filhos de Deus. Esse é o contexto do capítulo 8 de João mesmo, que eu estou lendo com vocês também. Mas não compreendiam o que o Filho de Deus divino, ali presente, Jesus, falava para eles da palavra de Deus. Eles não compreendiam. Aliás, eles queriam matar o Filho de Deus, né? Então, eles sabiam muito da letra das Escrituras, eles sabiam muito da história contada nas Escrituras, que era a história do próprio povo deles. Ouviam muito também, mas não compreendiam, não tinham zelo. Aquilo não dizia nada para eles. Aliás, aquilo soava como heresia para eles. Eles odiavam aquilo, tá? Então, eles insistiam em não dar crédito à palavra de Deus dita ali por Jesus Cristo na frente deles. Vamos pensar agora numa atitude positiva. Paulo e os Coríntios. 2 de Coríntios 1, 7 a 14, nós vamos ler já já. Primeiro eu quero falar um pouquinho do contexto dos Coríntios e Paulo, tá? Com os Coríntios, o apóstolo Paulo esperava que acontecesse diferente do que aconteceu com os judeus ouvindo Jesus. Ele esperava que os coríntios compreendessem verdades espirituais. De fato, compreendiam. Então, Paulo, nas cartas, reafirmou a palavra de Deus, reafirmou sua posição de apóstolo, explicou sua posição de apóstolo, explicou que ele era um apóstolo isento, que ele não tinha culpa de nada, que ele não tinha erro de nada, que havia uma lisura, uma retidão muito grande no seu ministério, no seu trabalho, que ele era sincero como apóstolo. Então, tudo estava em ordem. E então, ele escrevendo a segunda carta,
esses escritos são baseados na verdade de Deus e os coríntios podem e devem compreender. Eu quero ver o que é compreender no texto. 2 Coríntios 1, 12 a 14. O apóstolo diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis. E espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus nosso Senhor. Então Paulo está dizendo o seguinte: já expliquei, falei coisas para vocês, e vocês leram já as cartas que eu escrevi, e vocês bem compreendem. E ele diz: eu espero que de fato compreendam bem mesmo, completamente. E também parte vocês já compreenderam. Paulo sabe que eles compreenderam verdades espirituais, coisas importantes que o apóstolo tem falado para eles, respondido às vezes porque é questionado, né? O pensamento das pessoas ali era errado a respeito de Paulo. Então, meus irmãos, o que eu quero tirar aqui é exemplo para nós. O crente verdadeiro de Deus compreende verdades espirituais, ele as aceita, elas cabem na cabeça dele. Não porque a cabeça dele é mais inteligente que as outras, não porque é possível a todo ser humano compreender as verdades espirituais. Não, não é. Mas dentro da cabeça do crente cabe, porque o Espírito Santo prepara o ambiente, prepara o arcabouço, né? Arcabouço é a moldura, o ambiente dentro da onde vão as verdades espirituais. Então ele consegue compreender, porque Deus o ajuda. O crente compreende a palavra de Deus, aplicando então agora essa atitude da compreensão. Ouvir e compreender, ouvir e compreender. Deveria ser assim, meus irmãos. Nós deveríamos usar então os nossos sentidos naturais, aplicá-los, dedicá-los, né? A nossa inteligência, nosso tempo. Como eu aplico o meu tempo? No estudo, no ler e meditar, no ler e aprofundar. Aplicar-se. Aí você está usando o teu corpo. Aplicar-se com tempo, estudando com aplicação, tempo, esforço, suor. Num dia quente você vai suar enquanto você está lá parado estudando a palavra de Deus, ouvindo uma boa aula da palavra de Deus. Nós deveríamos também usar a nossa compreensão espiritual. Nossa compreensão espiritual, eu estou pensando em prestar atenção com discernimento espiritual, estudar com temor de Deus, estudar em oração, estudar não como quem quer dominar um assunto para responder uma prova e depois deixar isso para lá, como eu costumo fazer na escola, Não, estudar sendo guiado e ensinado pelo Espírito Santo para toda a vida, para não esquecer mais daquele ensino. Discernir a verdade de Deus, aplicar-se, ver aquilo que você já sabe da verdade da palavra de Deus, aplicar as coisas novas que você vai aprendendo, com compreensão da palavra de Deus. Compreender verdade espiritual com atitude espiritual, não filosófica, não biológica, não humana, tá? Não o eu acho, eu gosto, eu quero, não. O que a palavra de Deus diz vai se submeter. E falar em submeter é compreender a verdade espiritual com submissão a Deus. A Deus falando, eu vou obedecer. Deus falando, eu aprendi, eu vou me submeter. Eu vou ser humilde, né? Humilde à palavra, a Deus e ao Espírito, tá? Usar o recurso espiritual, usar a compreensão espiritual, na verdade, é sinal de habitação do Espírito Santo.
Quem é guiado pelo Espírito Santo é de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito Santo, esse tal não é de Deus. Então, os que pertencem ao Senhor compreendem a palavra do Senhor. Esse foi o segundo ponto. Vamos para frente. Terceira atitude necessária para o cristão ser discipulado é cumprir ou praticar. Cumprir aquilo que ouve. Quem é de Deus pratica o ensino que Deus dá e é transformado por este ensino. Eu vou propor para vocês pensar aqui sobre praticar. Quem é de Deus pratica. Na palavra de Jesus em Lucas 6, 46 a 48. Está escrito assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Então, aqui vamos pensar assim um pouco mais no aspecto positivo, porque se alguém ouviu adequadamente, compreendeu adequadamente, só resta então um apelo de pratique o que você aprendeu, né? É o ponto de toque, né? A pedra de toque é o que faz a diferença, mas só resta a parte prática, pratique, tá? As atitudes negativas já foram bem colocadas, então agora só vem o apelo, né, nesse terceiro ponto. Vamos enfatizar então esse aspecto positivo. Jesus, como mestre, Senhor, ele se pôs como modelo de cumprimento, de prática da vontade de Deus, da palavra de Deus. Mateus 5,17 ele diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ele se pôs como exemplo. Então, o discípulo de Jesus deve também cumprir a vontade de Deus. O discípulo deve cumprir a vontade de Jesus como Senhor, como mestre, e Jesus está cumprindo a vontade de seu Pai, a vontade de Deus. Então, nós precisamos cumprir a vontade do Senhor, tá? Não enfatizo aqui o legalismo. Cumpre os mandamentos para ser salvo. Não, a lei não salva. Eu enfatizo, na verdade, a atitude de alguém que já foi salvo por Cristo e está fazendo a vontade de seu Senhor. Está obedecendo o seu Salvador, tá certo? E isso é uma atitude correta. Deus teve sempre o desejo, é a vontade dele, de que os seus fiéis fossem praticantes, cumpridores da sua vontade. E onde está a vontade de Deus? Nas Escrituras, nos mandamentos, tá? E toda palavra que a gente prega está lá na Escritura, nos mandamentos. E vamos ver alguns apelos que, por exemplo, Moisés transcreveu como vontade de Deus para o povo, vários deles no Deuteronômio. Se você estiver acompanhando aí, deixa no Deuteronômio. Primeiro, 7:11. O apelo está assim: Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Olha que expresso, que rápido, que objetivo. Deuteronômio 11:12. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos prescrevo. Veja, agora tem cumprimento que diz que tem mandamento que diz assim: se cumprir, vai ser abençoado. Deuteronômio 8:1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Lembra que eu tenho insistido com os irmãos e pregado aos irmãos que as bênçãos às vezes são condicionais? Tem uma condição para cumprir. Se você não tiver procedimento, se você não tiver boa atitude, por que você vai esperar bênçãos? Se você vai esperar respostas de oração, por que você vai esperar? Não sou eu que estou inventando isso. E sei que essa maneira de afirmar essa palavra é extremamente rejeitada pela igreja. Mas eu vou insistir e mostrar para vocês. O que é que muda?
O máximo que vai acontecer é explicar algumas coisas, você vai compreender algumas coisas. E vai incentivar você a ser bom cumpridor da palavra, inclusive até para ser abençoado. Olha, cuidareis, quer dizer, ser zeloso, fazer com diligência. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para quê? Então, e se eu não cumprir, o que acontece? Não vai vir a bênção. Cuidarei de cumprir, a fim de quê? Para quê? Vivais. Pode encurtar a vida. Vos multipliqueis. Pode diminuir. E entreis na terra. Pode não entrar na bênção, no ambiente da bênção. Tá certo? Deuteronômio 8:1, tá? Então, é muito importante cumprir, praticar o que você ouviu, o que você aprendeu. Tá certo? A importância disso é que, quando você põe em prática, você prova que ouviu bem, você prova que compreendeu bem, e aí você passa a consolidar este ensino, tudo isso no seu ser, na sua prática. O que você ouviu e compreendeu, você se torna aquilo que você ouviu e aprendeu. Como? Praticando. A palavra de Deus limpa por dentro e retifica por fora. E você se torna uma nova pessoa. Onde você acha que está a nova pessoa que Cristo fabrica em você? Está no novo procedimento, no novo comportamento, que a raiz disso tudo é Deus. A força, a graça disso tudo é do Espírito Santo. A compreensão disso é da Escritura. Mas se você não se tornar uma nova pessoa, parte do não se tornar é por sua culpa, por sua causa. Tá bom? Quando esta consolidação acontece, quando se torna prática, hábito em você, nós somos renovados no nosso novo homem interior. Nós vamos sendo transformados, nós estamos a caminho do nosso objetivo. Tá? Qual que é o nosso objetivo que eu estou colocando aqui? Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para serem conformes à imagem de seu Filho. Nosso alvo é parecer com Jesus Cristo. Nosso alvo é ser como Ele. No pensar, no sentir, no agir, no falar, no adorar a Deus, no orar. No orar. Ser igual a Cristo na realização, na obediência, na produção de frutos, no fruto para o reino de Deus. Então nós precisamos ser, conforme a imagem ser semelhante, ser como, tá? Não é ter a cara de Jesus, porque hoje ninguém sabe qual é a cara de Jesus, né? É ser semelhante na moral, na ação, no caráter, no procedimento, na fé, em todas essas coisas, tá bom? E aqui tem uma observação que eu faço aqui nessa aula. Ó. É nesse ponto que muitas pessoas se traem, né? Elas negam. Por quê? Elas começam a se denunciar como discípulos aparentes. Se dizem discípulos, estão no meio dos discípulos, mas na verdade não dão o fruto final do discípulo. São pessoas que aprendem, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Eu estou pensando em Paulo, falando ao Timóteo, na segunda carta, 2 Timóteo 3, acho que o verso 7, que fala assim, são pessoas, né, que ele descreve bem, depois fala assim, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Esse conhecimento da verdade é a compreensão correta, concreta, completa do Evangelho, da verdade de Deus, da salvação, da verdade de comportamento, da realidade. Não chegam, não compreendem, não praticam. Então, aprendem sempre, ficam sempre aprendendo, mas não compreendem, não praticam. Então, discípulo que se trai. Aplicação, vamos caminhar para o final, mas só que eu já aviso, o final hoje é um pouco longo. Tá? Tem bastante aplicação aqui. Vamos pensar um pouco sobre o discípulo aparente, que aprende e nunca chega ao conhecimento da verdade. Então, o discípulo aparente
é aquele que tem cara de discípulo, se chama discípulo, ele ouve, ele pode até compreender, ele ouve e compreende, ele faz o primeiro passo e o segundo passo. Primeira necessidade de ouvir, a segunda de compreender, mas ele protela, é um protelador, né? Ele protela a decisão, né, e as providências que ele precisa tomar para começar a cumprir. Ele ouve, compreende e diz não. Ah, mas eu nunca falo não. Não precisa falar não com a boca. É só se negar a mudar. É só deixar para depois. Deixar para depois é não. Então ele protela o cumprimento. Ele protela, ele deixa para depois a parte prática. É até bonita a mensagem, o pastor prega até bonitinho, então a mensagem é bonita, mas eu não vou fazer nada a respeito do que ele falou hoje, não. A palavra de Deus hoje não é para mim, né? As pessoas decidem, né? Então, para os proteladores, eu vou lembrar vocês de uma palavra, uma expressão, que originalmente está no Salmo 95, que 95:7, fala assim: Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, começa com ouvir, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, eu enfatizo aqui o hoje e ouvir. E veja, é condicional, se. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é a importância disso para nós cristãos hoje. Porque agora, cristãos do Novo Testamento, porque eu peguei uma frase do Velho, né? Aí a igreja erradamente fica, mas esse é Velho Testamento, não serve. Serve. E Hebreus faz questão de refrisar esta expressão 3 vezes. A primeira vez, Hebreus 3:7 fala assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, e ele está enfatizando, hoje se ouvir, não diga não endureça o coração, obedeça, cumpra, renda-se, faça, torne-se, mude. Segunda vez, Hebreus 3:15 diz, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não cumprir é endurecer o coração. Terceira vez, Hebreus 4:7. De novo determina outro dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então é um argumento do escritor de Hebreus dizendo, você não pode esperar para se converter amanhã. Você não pode esperar para santificar sua vida amanhã. Ou quando você tiver 80 anos, você não sabe se vai viver até 60. Você não pode deixar para mais tarde. No dia de hoje, daqui mais tarde. Não. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Porque o homem tem a possibilidade, a facilidade de endurecer o coração. Na verdade, eu diria é agora. Você e eu não podemos deixar para depois. O Senhor nos quer prontos, agindo, fazendo agora. Há obra a ser feita e não pode. A primeira obra é em nós e ela não acontece porque nós protelamos. Hoje é o tempo, a circunstância que Deus falou, você está ouvindo? Então é hoje, é agora. Então, conclusão final. Vamos repassar os pontos da minha lição, da minha aula para vocês hoje. Primeira atitude do verdadeiro discípulo que está aprendendo é ouvir. Tá, você viu as distinções. Ouvir com atenção, ouvir com reverência, ouvir com fé. Quem é de Deus, ouve a voz do Senhor. Segundo ponto, segunda atitude do verdadeiro discípulo quando está aprendendo é compreender. Usar os recursos naturais, inteligência, capacidade, usar os recursos espirituais, atuar em submissão, temor e com o Espírito Santo. Quem é de Deus, compreende os ensinos da palavra de Deus, compreende os ensinos de Deus. Terceira atitude do verdadeiro discípulo ao aprender é cumprir. E cumprir aqui é praticar o ensino recebido. Transformar seus pensamentos, seus desejos, seus alvos, seus objetivos,
o seu viver e as suas atitudes, e o seu modo de ação. É seguir renovando-se no seu novo homem interior. É começar a parecer-se com Cristo. Ser, de acordo, né, segundo a imagem de Cristo. Parecer com Cristo. Quem é de Deus, pratica a palavra de Deus e é transformado pelo seu ensino. Tá certo? Meus irmãos, todos temos oportunidade de ouvir, temos tido oportunidade de ouvir. Todos temos tido oportunidade de compreender. E mais, todos temos tido oportunidade de cumprir, mas depende de nós e de nossa decisão. Tá certo? Então, eu repito aqui o Salmo 78. Escutai, povo meu, a minha lei. Ou escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Aqui está incluído tudo. Escutar com atenção, compreender e praticar. Tá bom? Para que você vem na igreja? Ah, pastor, eu venho na igreja para adorar. Ótimo. Qualquer dia nós vamos estudar um pouquinho sobre adorar. É preciso adorar. É essencial adorar. Mas você não vem só para isso. Você vem também para ouvir Deus falar com você através das leituras da palavra de Deus, através da mensagem, do sermão. É ali que Deus fala. Se você canta, você fala para Deus, você louva. Se você ora, você fala para Deus. Mas se a palavra é lida, Deus fala com você. Se a palavra é pregada e proclamada, Deus fala com você. Então você precisa ouvir. Você não está aí para ser o avaliador do sermão. Você está aí para ser o recebedor do sermão. Você não está aí ouvindo, atendendo para ser o crítico da aula e do professor, seja ele quem for o professor, pode ser eu, pode ser outro. Você não está aí para isso. Você está para ouvir com atenção, compreender com fé e obedecer com humildade e submissão. Então, meus irmãos, Deus tem dado para a gente a pregação da sua palavra. Ele tem providenciado homens, ele tem providenciado pessoas que possam falar a palavra de Deus. Isso é uma abundância hoje. Então, que ele também nos ajude a ouvir com fé, a compreender com o Espírito e a cumprir em submissão a Ele. Que Deus nos abençoe. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém.